que alegria poder estar aqui hoje, ainda mais celebrando a Páscoa. O que aconteceu nesse lugar? O que aconteceu? O que esses homens viram que a vida deles nunca mais foi a mesma? O que eles experimentaram que fez com que tudo parecesse perda? Que fez com que o mundo deles virasse totalmente? O que eles viram? O que eles viveram? O que eles sentiram? Que a vida deles nunca mais foi a mesma. E eu gosto de lembrar, inclusive, o caminho de Jesus, quando ele está indo em direção a Jerusalém, e ele sabe o que vai acontecer ali. Ele sabe pelo que ele vai passar. E ele não tenta evitar, ele não tenta sair. É lógico, ele era homem, a gente sabe que depois, inclusive desse texto que a gente leu em Mateus 26, se você continuar lendo na sequência, ele fica frustrado demais quando ele separa um tempo para orar e quando ele olha para os amigos e eles estão orando, e ele fica tão triste que ele chega a dizer, minha tristeza é tão grande que ela seria capaz de me matar agora. E naquele instante ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a oração dele não fica aí. Porque quem sabe hoje você está pedindo isso para o Senhor. Pai, se for possível, me poupa. Se for possível, me preserva. Se for possível, não me deixa passar pelo que eu estou vendo que está vindo. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feito o teu querer. Porque aquilo que o Senhor está te permitindo viver, o que Ele está te deixando passar hoje, tem um propósito. Ele sabe por onde está te levando. E Ele sabe, inclusive, para o que está te preparando. Porque esses mesmos homens que estão acompanhando Jesus, voltando para Jerusalém, quando eles passam por Samaria, e Jesus não é recebido naquele lugar. E eles ficam tão bravos, que eles falam, Senhor, deixa a gente orar aqui para cair fogo do céu e queimar todo mundo aqui nesse lugar. E de repente você pode estar olhando para mim agora e falando assim, mas como assim? Quem estava andando com Jesus estava fazendo isso. Fala a verdade para mim, se você, em determinadas situações aí na tua vida, não pede fogo do céu aí sobre a vida de certas pessoas. Fala para mim se às vezes quando não te dão o que você queria, ou não te tratam da maneira como você imaginou que você precisaria ser tratado, e você não ora pedindo fogo do céu pela vida de alguns aí, na vida de algumas pessoas. Mas eles estão caminhando com Jesus e eles estão sendo trabalhados, eles estão sendo transformados. E eles vão com Jesus até Jerusalém e eles passam por tudo aquilo que vocês viram, inclusive sendo encenado aqui hoje. Tão lindo, né? Que nossas crianças fizeram aqui. E eles mudam de certa forma. Eles mudam num ponto, numa profundidade, que aqueles que estavam pedindo fogo do céu para queimar aquela cidade, voltam para lá, mas dessa vez o fogo que eles estão pedindo é o fogo do Espírito Santo, para que eles fossem batizados, transformados, capacitados e recebessem vida eterna, vivessem salvação. Porque nessa cruz tudo muda. O que eles viram? Porque a gente está tão preocupado, muitos de nós inclusive sobrecarregados, em como vai ser, de que maneira vai acontecer, como que eu vou fazer, eu vou ter recurso, vou ter capacidade, vou ter condições de seguir, quando o Senhor na realidade somente nos chamou para uma coisa. E Ele deixou isso muito claro, é algo muito simples. Ele falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha é quem viveu. Testemunha é quem experimentou. Testemunha é quem provou e nunca mais conseguiu ser da mesma forma. É só o que o Senhor te pediu. E é só o que Ele te oferece hoje. Uma vida para que você experimente, mas não é através de quem está do teu lado. Não é simplesmente ouvindo testemunhos, e eu amo testemunhos. Olha o impacto do que a gente acabou de ouvir. E quantos milagres nós temos vivido aqui na nossa família, na nossa casa. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chama para perto dEle e Ele te dá o mesmo acesso para você. Para que as histórias comecem a ser escritas com você. Para que as experiências sejam vividas por você. Por isso hoje, olha para a cruz. Olha para aquilo que Jesus fez. Olha para aquilo que Ele conquistou, para aquilo que Ele alcançou. E derrama isso sobre tua vida. Veste essa roupa que Ele te dá e que te faz justo diante de Deus.
Experimenta aquilo que Ele conquistou para você na cruz. Quantas vezes a gente está dando as costas, dizendo, mas a minha vontade é outra, o meu plano ainda não aconteceu, o meu desejo ainda não foi alcançado, ainda não está no tempo. E quantas vezes a gente está falando, Senhor, deixa eu fazer aqui primeiro o que eu quero, o que eu sonhei, o que eu desejei, e quando eu alcançar isso, quando eu estiver vivendo isso, aí eu me entrego. Quer ver o que Paulo está falando? E a gente já viu aqui citado, inclusive no vídeo, que a gente abriu o culto. Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser onde? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Você sabe quem era Paulo? Você sabe o que esse homem conhecia? Você sabe a profundidade do conhecimento que esse homem tinha? O que ele viu para ele chegar a esse ponto de dizer que eu jamais me glorie em outra coisa que não seja a cruz de Cristo? Que não seja o sacrifício que foi feito em meu favor, que não seja na entrega de Jesus que me transforma. Quantas vezes a gente olha para a cruz desde uma determinada perspectiva, e eu quero te dar um pouco de perspectiva aqui nessa noite. Porque quem olha a cruz desde o lugar errado, o que vai ver é sofrimento, o que vai ver é castigo. A gente não está tentando maquiar a situação, isso aqui era um instrumento de tortura. Era a pior maneira de morrer que um homem podia experimentar. Mas o propósito na vida de Jesus é tão grande, que Ele pega até o pior objeto e ressignifica ele totalmente e transforma num símbolo que hoje muitos de nós aqui têm o maior orgulho de mostrar. O que eu estou querendo te dizer com isso é que o propósito do Senhor toma situações que hoje você está considerando dor, está considerando castigo, está considerando sofrimento, e Ele coloca um propósito nesse lugar e faz com que isso se torne o mais poderoso testemunho que as pessoas podem experimentar, podem conhecer, podem viver. Então na cruz, na realidade o que eu vejo são coisas muito diferentes, porque a palavra do Senhor me ensina, me mostra isso. E lá no começo do mês, a gente disse que a gente apontaria para esse lugar, e eu comecei a chamar a atenção para algumas coisas que eu via na cruz. Naquele dia eu falei de amor, eu falei de graça, eu falei de salvação, eu falei de perdão, eu falei de misericórdia e de reconciliação, não somente para mim, mas lembrem, vocês lembram? O Senhor ainda nos transforma em instrumentos para a reconciliação de outros. E quantos testemunhos nós já ouvimos hoje, quantas canções nós já cantamos aqui hoje, que falam exatamente de cada uma dessas coisas que a gente vê na cruz. De cada uma das coisas que nós conseguimos identificar nessa cruz. Mas eu quero continuar hoje falando, dando continuidade em algumas outras coisas que eu vejo na cruz também. Você sabia que na cruz existe libertação para a tua vida? Quantos de nós caminhamos debaixo de medo? Quantos de nós flertamos com aquilo que não é de Deus e espontaneamente nos expusemos a determinados ambientes e situações que não faziam parte do plano de Deus para as nossas vidas? Inclusive a Bíblia nos fala de que existem espíritos maus nesse mundo. E mais uma vez, não estou querendo maquiar nada aqui, existe uma guerra sim acontecendo. Mas no mundo espiritual, quem abre e fecha a porta somos nós. Mas eu quero te dizer aqui, para você que anda com medo daquilo que podem ter feito para você, que anda com medo daquilo que de repente esses espíritos maus podem fazer na tua vida, eu quero te dizer que Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele despojou o império das trevas. O que significa despojar? É obrigar o exército inimigo a colocar as suas armas no chão. É fazer com que o inimigo fale, não tenho possibilidades de lutar contra você, eu me rendo. E quanto cristão
que caminha com medo, quanto cristão que por ter flertado, brincado com aquilo que não era para ele, não fazia parte da vontade de Deus, caminha com medo. Mas a palavra me fala que na cruz de Jesus, o império das trevas é despojado. Por isso a Bíblia fala que o inimigo tem como grande arma, não o seu poder, porque ele não tem na realidade poder nenhum sobre a tua vida. Para aqueles que caminham perto da cruz, para aqueles que estão à sombra da cruz, você não precisa ter medo nenhum, zero receio. Só que como ele não tem poder, sabe o que ele faz? Ele seduz, ele engana, ele mente. Quanta gente caminhando aqui com medo por causa de mentiras que estão sendo jogadas na tua cara, por causa de lembranças que Jesus já pagou o preço por ela, por os teus erros, pelas tuas falhas. E nenhum de nós aqui escapa desse lugar, porque todos nós já erramos, mas Jesus mesmo sabendo qual era a nossa condição, Ele vem e se entrega numa cruz para que nós tivéssemos uma nova oportunidade, para que nós vivêssemos uma vida nova, vivêssemos um novo nascimento e tivéssemos novas oportunidades. Então quem se encontra com a cruz de Jesus, não é que não gosta mais, essa pessoa rompe com o mundo das trevas. Ela não aceita mais determinadas situações na sua vida. Essa pessoa está liberta da ação desses espíritos de maldade, que muitas vezes em outros tempos escravizavam, destruíam, que vinham para atrapalhar, para afastar, para matar qualquer tipo de futuro. Eu quero te dizer que a cruz te protege, a cruz te cobre, e nós temos que viver sempre à sombra dessa cruz, para que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente não precisa ter medo do mal, nós temos que ter medo sim de sair de perto da sombra da cruz, medo de brincar com aquilo que não é para nós, propositalmente, muitas vezes, que você possa entender que na cruz de Cristo, existe libertação para a tua vida. Na cruz de Cristo, existe uma subversão completa de valores. Muita gente quando entrega a sua vida ao Senhor, fala, uau, parece que minha vida agora virou de ponta cabeça. Pensei que ia melhorar e na realidade parece que a coisa ficou mais difícil. E aqui eu tenho inclusive uma maneira de pensar. Nosso mundo está doente. Nosso mundo já está de ponta cabeça. Então quando nós encontramos a cruz e Ele vira a nossa vida, na realidade o de ponta cabeça é te colocar na posição correta. É te colocar da maneira que você precisa estar. Porque na Bíblia, as batalhas elas não são vencidas pelos mais fortes e pelos mais rápidos, mas sim por aqueles que são fiéis e sinceros. Na Bíblia, meninos pequenos que confiam em Deus derrubam gigantes. Aleluia. Na Bíblia, Deus resiste àqueles que são soberbos e Ele dá graça àqueles que são humildes. Na Bíblia, bem-aventurados são aqueles que são pobres. Na Bíblia, Deus está do lado dos oprimidos, do órfão, da viúva, do imigrante. Você pode se alegrar por isso? Deus está do lado daqueles que são oprimidos. Na cruz, valores mudam. Nós vemos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que se deixa matar, que se entrega, que paga o preço. Não é que foi esquecido, não é que foi perdoado, o preço foi pago, o sangue foi derramado, para que hoje você tivesse acesso, para que nós pudéssemos entrar à presença do Pai. Por isso eu quero te dizer, olhe para Jesus. Olhe para Ele, porque Ele é simplesmente o maior nome da história da humanidade. E eu nunca vi ninguém, eu nunca vi nenhum país, eu nunca vi nenhum império, eu nunca vi nenhum reino, eu nunca vi nenhum poder militar que impactou mais a história da humanidade do que esse homem chamado Jesus, que morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter oportunidade de vida. Então olhe para Ele hoje, porque na cruz eu também vou encontrar missão. Quem encontra com a cruz enxerga o mundo como ele deve ser a partir da perspectiva divina. E sabe de uma coisa? Se identifica com o crucificado. Quer um exemplo disso?
Paulo, quando ele abria a boca para falar, ele falava o seguinte: eu estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente se identifica com o crucificado. Ou quando ele escreve aos Colossenses, ele fala: sofro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Estava totalmente identificado com Jesus. E eu estou citando aqui os exemplos de Paulo, mas nas nossas mesas aqui, quanta gente tem falado: pastor, eu não sei porque eu estou desejando fazer o que eu estou desejando fazer. Por que eu quero ligar para todo mundo? Por que eu quero encontrar as pessoas com quem eu tinha algum tipo de desacordo? Por que eu quero pedir perdão? Por que eu quero perdoar? Porque as pessoas estão se identificando com o crucificado. E o poder de Jesus tem se apresentado nas nossas vidas, não somente na morte. Não somente na morte de velhos hábitos, de velhos relacionamentos, de velhos ambientes que muitas vezes não vão mais fazer parte da tua vida, mas também na ressurreição, porque aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você ainda não ouviu, você ainda não pensou, mas o Senhor vai trazer a realidade para que você possa experimentar o propósito do Pai na tua vida. Quem encontra com a cruz ganha sentido de missão, vive o propósito da vida verdadeira que somente o Senhor tem para as nossas vidas. Na cruz de Cristo, eu vejo ressurreição. A gente não está falando aqui hoje, a gente está celebrando, porque a gente sabe que a gente está falando de um Deus que está vivo. Jesus ressuscitou, Ele não está naquele túmulo. A gente não está falando de um Deus crucificado e morto, a gente está falando de vida, de um Deus vivo. Inclusive a gente luta contra a morte e todas as suas manifestações. Seja qual for a área da tua vida que esteja precisando de vida, deixa eu te falar, na cruz existe ressurreição. Na cruz existe vida que você jamais poderia alcançar pelas tuas próprias capacidades. Falamos de um Deus que nos promete inclusive, e que esperança maravilhosa, Ele nos promete inclusive que a morte não tem a última palavra. Na cruz vazia, nós encontramos o caminho da nossa vida, da vida verdadeira, da vida eterna, da vida com o Senhor, da vida com propósito. Eu não sei o que você tem experimentado, eu não sei de que maneira você chegou aqui hoje, mas muitos de nós temos sobrevivido, correndo atrás dos nossos próprios sonhos, correndo atrás das nossas próprias vontades, vivendo frustrações, decepções, mas que você possa experimentar e celebrar a vida que Jesus conquistou para você na cruz. E mais do que isso, viver, experimentar, sair daqui sendo uma testemunha verdadeira daquilo que Jesus fez. Deixa eu concluir dizendo que Jesus foi sim o maior homem da história. Jesus. Ele não veio para ter servos, mas o chamavam de mestre. Ele não tinha diplomas, mas o chamavam de professor. Ele não tinha acesso a remédios, mas era conhecido como aquele que curava. Ele não tinha um exército, mas reis e rainhas o temiam. Ele não tinha nenhum tipo de poderio militar, e ainda assim conquistou o mundo. Ele não viveu em um castelo, mas o chamavam de Senhor. Ele não governou nenhuma nação, mas ele era chamado de rei. Ele não cometeu nenhum crime, mas foi crucificado. Ele foi enterrado em uma tumba, mas eu quero te dizer, hoje, essa tumba está vazia, porque Ele está vivo. Seu reino não é deste mundo, mas Ele habita nos corações daqueles que creem. Ele está dentro de cada um de nós. Ele falou de amor e perdão, e as suas palavras transformaram e continuam transformando milhões e milhões de pessoas. Ele não fez nenhum tipo de oferta material, ele não prometeu fortuna para ninguém, e ainda assim, ele é considerado o tesouro das nossas vidas. Ele não prometeu nenhum tipo de poder terrenal, mas no seu nome, o fraco encontra força. Mesmo sem escrever uma palavra, sua história enche inúmeras páginas na sua entrega
e sacrifício, nessa cruz, nós encontramos força. No seu sofrimento, nós encontramos a nossa salvação. Jesus, o maior nome da história, continua nos convidando para essa história de redenção, amor e vida eterna. E nós temos a oportunidade de celebrarmos juntos isso hoje. Aleluia! A redenção, o amor e a vida eterna que o Senhor nos oferece. Essa é a oportunidade que você tem hoje. Não é de viver segundo as tuas possibilidades, as suas capacidades, a sua força, mas de realmente entregar a sua vida para aquele que te criou com um propósito. De parar de dar as costas para os planos dele para você. Quem sabe iludido por possibilidades que esse mundo tem te oferecido. Escuta a voz do Senhor, que está falando diretamente a você, e se volta para Ele. Recebe vida e celebra aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus.